temos a imagem de Nossa Senhora. Lembro que nesta coroa está a bala entregue pelo Papa João Paulo II, pela qual sofreu o atentado em 1981. São incensadas as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esta pequena carmelita, doutora da Igreja, que aos 24 anos morre com doença pulmonar e que foi proclamada pela Igreja como padroeira das missões. Ela que é também padroeira deste Congresso Internacional para a Nova Evangelização e que decorre nas dioceses de Viena, Paris, Lisboa, Bruxelas e Budapeste. Diz que nas suas obras ela diz que tem o desejo de ser profeta e anunciar a palavra àqueles que não conhecem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
pessoas que estão em sintonia connosco e a ver-nos pela TVI. Uma saudação especial para todos os espaços sousenses e também uma saudação com muita ternura para aqueles que estão impedidos de saírem de casa e que a única forma de estarem na celebração da Eucaristia é pela... Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Entramos na liturgia da palavra. A palavra de Deus é anunciada, é proclamada para a meditação da Igreja. Hoje escutaremos do livro dos Provérbios a Epístola aos Tessalonicenses. Lecture du livre des Proverbes.
Leitura do livro dos La femme Provérbios. vaillante, qui donc peut la trouver? Quem poderá encontrar uma mulher Elle est virtuosa? infiniment plus précieuse que les perles. O seu valor é Son maior que o das mari peut avoir pérolas. confiance en elle. Nela confia o coração Au do lieu de lui marido coûter, elle e l'enrichira. jamais lhe falta coisa alguma. Tous les jours de sa vie, elle lui Ela épargne dá-lhe le malheur bem-estar et lui donne le bonheur. e não desaventura Elle fait provision em todos de os laine dias et da de sua lin, vida. et ses mains Procura travaillent obter avec lã e entrain. linho e põe mãos ao trabalho alegremente. Sa main saisit la quenouille, Toma ses doigts dirigent a le fuseau, roca em suas mãos, seus ses doigts dedos s'ouvrent en faveur du manejam o pauvre, fuso, elle tend la main au abre malheureux. as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. Et vaine la A beauté, graça la é femme qui enganadora craint e le vã Seigneur a beleza. est seule digne de louange. A mulher que teme o Senhor é que será louvada. Reconnaissez les fruits de son travail. Dá-lhe o fruto das suas Sur la mãos place publique, e suas obras a louvem às portas da cidade. parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Ditosos os que temem ao Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Ditoso o que teme o Senhor e segue os seus caminhos. Comerás o fruto das tuas mãos. Bem e felicidade estarão contigo. Tua mulher será como vinha fecunda no meio da tua casa. Teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis a bênção para o homem que teme o Senhor. De Sião o Senhor o bendiga. Que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Todos os que seguem os seus caminhos.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sobre o tempo e a ocasião, não precisais que vos escreva, pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, é então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não dormamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola. Um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada qual, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos,
aqui estão outros 2 que eu ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar parte na alegria do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu-lhe: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro e eu teria, ao voltar, recebido com juro o que era meu. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. A palavra cumprida no Evangelho que foi escutado em língua portuguesa. C'est comme un homme qui partait en voyage. Agora proclamada Il em língua appela ses francesa. serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna Um une somme homem, de ao 5 partir de talents. viagem, chamou os seus servos À un autre, 2 e talents. confiou-lhe os seus Au bens. troisième, un seul. A um deu 5 À talentos, chacun selon ses a outro 2 capacités. e a outro 1, Puis, conforme a il partit. capacidade de cada qual, e depois partiu. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir. Muito ganha tempo 5 depois outros. chegou o senhor daqueles servos e foi même, ajustar conta com Celui eles. qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. O que recebeu 5 Mais talentos celui qui n'en avait reçu aproximou-se qu'un e apresentou outros 5, creusa la dizendo: terre et enfuit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Senhor, Voilà. entregaste-me 5 J'en ai gagné talentos. 5 autres. Aqui estão outros 5 que Très eu ganhei. bien, serviteur bon et fidèle. Respondeu-lhe o senhor: muito Tu as été bem, fidèle en Senhor peu bom de e fiel, choses, je t'en confierai beaucoup. porque foste fiel em Entre coisas dans la pequenas, joie de ton maître. confiar-te-ei as grandes. Vem tomar Celui parte qui na avait alegria do reçu teu 2 Senhor. talents s'avança ensuite et dit: Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Très bien, serviteur bon Senhor, et confiaste-me fidèle. 2 talentos. Aqui Tu as estão été fidèle outros pour peu 2 de que eu choses, ganhei. je t'en confierai beaucoup. Respondeu-lhe o Entre Senhor: dans la muito joie de bem, ton maître. servo bom e fiel, porque foste fiel em coisas Celui qui avait pequenas, reçu un seul talent confiar-te-ei s'avança as grandes. ensuite et dit: Aproximou-se Senhor, também o que recebera Je só savais que tu es talento un e homme disse: dur. Senhor, eu Tu sabia que moissonnes és là um où tu homem n'as pas severo, semé. que Tu ramasses colhes là où onde tu n'as não pas répandu le semeastes grain. e recolhes J'ai eu peur. onde nada lançaste. Et je suis allé enfouir Por isso ton tive talent medo. dans la terre. Le E voici. escondi Tu as o ce teu qui talento na t'appartient. terra. Aqui tens o que te pertence. Son maître lui répliqua: O Senhor Seigneur respondeu-lhe: mauvais et paresseux, servo tu savais mau que je e moissonne là où je n'ai preguiçoso. pas semé, que Sabias je que ramasse ceifo le onde grain não là où semeei je ne l'ai pas e répandu. recolho onde nada lancei. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Devias, portanto, depositar no banco o meu dinheiro Je l'aurais e eu retrouvé teria, avec ao les voltar, intérêts. recebido com juro o que era meu. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem 10. Car celui qui a recevra encore. Porque a todo aquele que tem, Il sera dans dar-se-á l'abondance. mais e terá em abundância. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe Quant será à ce tirado. serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Quanto ao Là servo où il y inútil, a
là où il y Lançai-o aura des pleurs às trevas et des exteriores. grincements de dents. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Depois da leitura do Evangelho, Dom José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa, que vemos agora na imagem, vai dirigir as palavras da Senhor Núncio homilia. Apostólico, senhores arcebispos e bispos, senhores cônegos, caros padres e diáconos, senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, queridos congressistas, minhas irmãs e meus irmãos. Com esta celebração, encerramos a sessão de Lisboa do Congresso Internacional para a Nova Evangelização. Fazemo-lo em comunhão com as igrejas de Viena, Paris, Bruxelas e Budapeste, louvando o Senhor por todo o percurso percorrido, desejosos de discernir caminhos e escutar os seus chamamentos para o futuro da missão. O nosso Congresso, grande realização humana, é apenas um momento de um dinamismo contínuo e universal. A força transformadora do homem e da história, que brota de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e que se exprime na Igreja, seu sacramento e seu principal agente, através do Espírito Santo. O Congresso fez-nos sentir a importância fundamental da missão da Igreja para a humanidade e a exigência da fidelidade a essa missão. A liturgia de hoje propõe-nos para meditação a parábola evangélica dos talentos, que simboliza as vicissitudes da força salvífica de Deus, condicionada pela fidelidade humana. É o dinamismo da encarnação, em que a força do amor salvífico do Senhor se exprime nos homens e através dos homens. Podemos dizê-lo, é o drama da salvação, onde, se por um lado Deus eleva o homem à grandeza de ser protagonista da salvação, de poder salvar os seus irmãos, por outro, ele pode comprometer, pela infidelidade à Páscoa de Jesus, a realização da salvação. Esse é o maior drama que pesa sobre a Igreja histórica. Ela pode, com a sua infidelidade, atrasar o progresso da humanidade em ordem à cidade definitiva que Deus deseja. A parábola dos talentos não se aplica só às pessoas individualmente, mas à Igreja, povo do Senhor e sacramento de salvação. Foi a ela que Deus entregou todos os talentos, ou seja, toda a energia transformadora do seu amor salvífico, para que os ponha a render nela mesma, vivendo em santidade e fecunde com eles o mundo, como força recriadora da história.
Deus entregou-lhe Jesus Cristo vivo. Enriquece-a continuamente com o dom do Espírito Santo, Espírito de amor divino. Deu-lhe a possibilidade de celebrar com Jesus Cristo a Páscoa da vida, de onde jorram continuamente rios de água viva que, através dos sacramentos, podem transformar o homem e o mundo. Diz-lhe sempre de novo a sua palavra, que ela é convidada a escutar como palavra de amor, dita agora, em cada momento da nossa vida, porque o amor é sempre presente. Convida-a à intimidade amorosa que só a oração e a contemplação exprimem, e envia-a sempre de novo a anunciar a alegria da salvação, que é a exaltação de se sentir amado por Deus em Jesus Cristo vivo na sua contemporaneidade. É a Igreja, seu povo, que enriqueceu com todos estes dons, a quem quer dar tudo o que tem para dar, que o Senhor, no fim dos tempos, há de perguntar: como fizestes frutificar todos os dons que em ti depositei? A salvação do mundo depende da fidelidade da Igreja aos dons de Deus. Neste momento, uma interrogação que é um anseio brota do coração de todos nós. Que novos caminhos se abrem para a missão da Igreja depois deste Congresso? E a resposta principal foi-nos dada pela parábola evangélica dos talentos. A fidelidade da Igreja a Jesus Cristo vivo, à Eucaristia que celebra, à palavra que lhe toca o coração, ao Espírito que a santifica. O Santo Padre dizia-nos na sua mensagem: as vossas igrejas locais vivem do dom da carne e do sangue de Cristo, pelo qual Ele nos quer transformar e fazer semelhantes a si mesmo. Estão vivas porque Cristo está vivo nelas e por elas quer comunicar a todos a vida em abundância. Toda a renovação pastoral que o Congresso nos sugira deve visar em primeiro lugar a fidelidade da Igreja. Percebemos melhor aquelas palavras que Jesus disse um dia: eu fui enviado em primeiro lugar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Fidelidade da Igreja supõe aprofundamento da fé, caminhos renovados de catequese, distribuição a todos do pão da palavra, conduzindo os crentes para a sabedoria, onde a inteligibilidade da fé origina uma racionalidade crente, sem dicotomias entre fé e razão, valorizando a inteligência humana como capacidade de acolhimento da palavra. O aprofundamento da fé supõe uma visão renovada da relação entre a teologia como ciência da fé e a ação pastoral. Fidelidade da Igreja supõe celebrar bem, cada vez melhor, os mistérios da fé. A liturgia tem de ser o foco irradiador da profundidade. Fidelidade da Igreja supõe aprender a rezar. Só na experiência da comunhão íntima com Deus se entra na sua intimidade e se descobre a alegria de ser amado por Ele. A oração
É contemplação enquanto abandono pessoal à intimidade do amor. Mas é também a ação, com frutos fecundos no crescimento do reino de Deus. Só Deus conhece em que medida o futuro da cidade depende da oração silenciosa dos íntimos de Deus. Que um justo pode salvar a cidade é já afirmado por Deus a Abraão a propósito da ameaça de destruição de Sodoma e Gomorra. Deste congresso pode surgir um grande dinamismo de aprendizagem da oração. Aprender a rezar celebrando-os e aprender a celebrar rezando. Ganhar o gosto pela adoração, de modo particular pela adoração eucarística. Descobrir que toda a vida pode ser um ato de louvor. Fidelidade da Igreja supõe valorizar as diferenças e os carismas, infinita variedade dos dons de Deus, pérolas diferentes a embelezar o rosto de uma Igreja una. É humano supervalorizar o próprio dom, mas isso pode levar-nos a rejeitar as diferenças. O mesmo Espírito que nos guia no discernimento dos dons de Deus é o único que nos tornará humildes e sábios para nos alegrarmos com os dons dos outros, como acordes de uma mesma harmonia. O próprio Santo Padre nos convida, na mensagem que nos dirigiu, a reforçar a comunhão entre as estruturas paroquiais e as várias realidades carismáticas largamente presentes nas nossas cidades, a fim de que a missão possa atingir todos os ambientes da vida. Entre os diferentes carismas que enriquecem a Igreja de Lisboa, quero referir um de que pouco se fala hoje e que pode exercer um papel decisivo na renovação da Igreja e da missão. E a presença de Nossa Senhora encoraja-me a fazê-lo. Refiro-me ao carisma feminino, à maneira feminina de ser cristão, de rezar, de amar, de servir, de anunciar e partir em missão. Alguém me disse um dia que uma das ameaças que pesa sobre a Igreja dos nossos dias é o risco de perder a mulher. Seria, de facto, uma grave perda para a Igreja e para a mulher. Na primeira leitura desta celebração é-nos dito: quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O seu valor é maior que o das pérolas. E é. Toda a mulher que procura ser plenamente mulher numa relação amorosa com Jesus Cristo é um dom precioso para a Igreja e para o mundo. Muitas lamentam hoje que a Igreja apareça demasiadamente masculina. Não o é de facto, mas sê-lo-á cada vez menos, na medida em que mais mulheres sejam santas e capazes de abraçar o mundo num ato de amor. Fidelidade da Igreja supõe revitalização contínua das suas estruturas pastorais. Entre estas sobressai pela sua importância a paróquia. O Santo Padre pede-lhes que assumam um comportamento mais missionário na pastoral cotidiana
e se abram a uma colaboração mais intensa com todas as forças vivas de que a Igreja hoje dispõe. Esta valorização da dimensão evangelizadora da paróquia, ponto de convergência de todas as forças vivas, anuncia certamente o que pode ser o principal fruto deste Congresso. Se isso falhar, o Congresso poderá perder-se como simples evento na memória da Igreja de Lisboa. Fidelidade da Igreja significa, finalmente, dinamismo missionário. Uma Igreja fiel é espontaneamente evangelizadora. Na sua fidelidade, a Igreja descobre-se sempre como enviada à cidade dos homens. Cada cristão vive no meio dos outros homens e mulheres. Toda a Igreja vive no meio da cidade. Partilha com todos as alegrias e as tristezas, os projetos e as utopias. E essa convivência é o lugar do seu testemunho. Os problemas de todos os homens, nossos irmãos, são os nossos problemas. As causas justas da cidade são as nossas causas. E quando damos as mãos para partilhar problemas e anseios, podemos testemunhar a esperança com que o fazemos. Todas as causas justas da cultura e da civilização são objetivos da Igreja. Mas o Congresso não acaba hoje, porque ele continua em ordem à sessão de Bruxelas e ganha uma densidade nova nas cidades que já o organizaram na exigência da fidelidade. É preciso encontrar a convergência destes dois dinamismos, o entusiasmo das cidades que vão organizar as próximas sessões e a riqueza do pós-congresso por aqueles que já o viveram. A Igreja de Bruxelas, a quem entregamos o testemunho, à Igreja de Bruxelas, a quem entregamos o testemunho, queremos garantir que o nosso desejo de fidelidade se concretizará também no nosso empenhamento na próxima sessão. E à Virgem Santíssima, solenemente presente no meio de nós, que abraçou com a sua ternura esta sessão de Lisboa, lhe pedimos que não feche os braços e que os estenda até Bruxelas, abraçando essa Igreja e a próxima sessão do Congresso. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos caríssimos, o Senhor manda-nos vigiar. Oremos uns pelos outros e por todos, para que os homens vivam dignamente, e imploremos com toda a confiança, cantando: pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, pelos seus ministros, para que trabalhem com esperança, e pelos leigos, para que ponham os seus talentos a renderem. Oremos, irmãos. Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, para que permaneçam vigilantes, mas em paz. Oremos, irmãos. Comme si le Seigneur ne viendrait jamais, et pour ceux qui craignent, pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse, e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, para que permaneçam vigilantes, mas em paz. Oremos. Voor de christelijke moeders, dat ze de zon mogen zijn in hun huizen. Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus lares, pelos filhos e filhas, para que alegrem os seus pais, e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus. Oremos. Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons, e pelos outros a quem o Senhor deu apenas um, para que todos produzam muitos frutos. Oremos. Pelos fiéis mais disponíveis desta Assembleia e por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que recordemos que os talentos são dom de Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, fazei amadurecer em cada homem os frutos da vossa bondade
para que no último dia todos possam recebê-los transfigurados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Estamos a celebrar a Eucaristia de encerramento da terceira sessão do Congresso Internacional para a Nova Evangelização. Este congresso que teve o seu início em Viena e que terá o seu fim em Budapeste, no ano de 2007, que tem como padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus, ela que é doutora da Igreja, padroeira das missões também. Neste congresso estão reunidas duas dimensões. Uma reflexão sobre a vida do homem, a vida da Igreja, uma reflexão sobre a nova evangelização, as formas como hoje a Igreja anuncia Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, na sua Igreja. E ao mesmo tempo, este congresso tem uma dimensão pastoral, onde as comunidades cristãs são convidadas a anunciar Cristo. Não há apenas uma reflexão, senão uma prática também. Ao longo de 10 dias, as diferentes cidades preparam milhares de atividades. Este ano, com todas as missões levadas a cabo pelas 290 paróquias da Diocese de Lisboa e pela paróquia de Almada, a Vigararia de Almada, foram tocadas mais de 1 milhão de pessoas. Apesar de reunir no Mosteiro dos Jerónimos 2.500 pessoas, das quais 600 vieram de outros países, como Espanha, França, Áustria, Hungria, Inglaterra, Austrália. Apesar de reunir apenas 2.500 dentro do Mosteiro dos Jerónimos, as comunidades cristãs prepararam outras coisas para fazer chegar aos outros homens. Na exposição bíblica que está presente na Praça da Figueira e que tem como tema Bíblia em Festa, desde a sua inauguração passaram mais de 20.000 pessoas. Um primeiro contacto com a palavra, o conhecimento, a leitura, a meditação. As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus que estiveram presentes na Catedral e que amanhã, segunda-feira, dia 14, partirão para outra diocese, reuniram à volta da Catedral mais de 100.000 pessoas. Não só nas orações, mas nas diferentes peregrinações levadas a cabo pelas paróquias.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte. E da nossa ruína, abristes o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Bento, o nosso Patriarca José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E eis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Primavera, os debates. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. A comunidade cristã dá o bósculo da paz, o beijo da paz.
expressando o amor dos irmãos que antes de comungarem do corpo e do sangue de Cristo se reconciliam. Expressam assim, através do ósculo, não só uma paz interior, mas principalmente o perdão mútuo, o amor de uns para com os outros. Assim, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo são também a comunhão entre os irmãos. Comungam o corpo de Cristo para se tornarem corpo de Cristo. E é através do amor, da entrega mútua, que a Igreja manifesta ao mundo o corpo ressuscitado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo que é distribuído agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Cristo na última ceia que disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E partindo o pão, entregou aos apóstolos para que o distribuíssem abundantemente. Ao terminar o ano da Eucaristia, lembramos também que toda a Igreja é chamada em cada domingo a celebrar este sacramento, o sacramento de vida, pelo qual Deus entrega ao mundo a vida eterna. Diz Jesus no Evangelho que eu sou o pão da vida. Se alguém vem a mim, nunca mais terá fome. Esse terá vida eterna. Os que comem o corpo e bebem do sangue de Cristo têm neles a vida, a mesma vida de Cristo. Sempre que a Igreja celebra a Eucaristia, não o faz apenas por cada um dos fiéis, senão por toda a Igreja. Não o faz apenas e só pela Igreja, mas por toda a humanidade. É o louvor de Deus que chega ao céu, é a boca da terra que se eleva até ao céu. Dom José Policarpo, na sua homilia, lembrou que este congresso, que tem hoje o seu encerramento, teve como objetivo rasgar caminhos novos para uma nova ação pastoral, uma nova ação de evangelização. Lembrou que é necessário aproximar as estruturas paroquiais, modificá-las também, aproximá-las também de todos os instrumentos pastorais que estão ao nosso alcance para apresentar, anunciar ao mundo Jesus, caminho, verdade e vida.
Não se trata de obrigar o mundo a acreditar, senão de o anunciar. Tal como Maria o fez há 2000 anos atrás. Deu à luz o Verbo eterno de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. Também, como Maria, a Igreja apresenta hoje Cristo ressuscitado. Do rosto resplandecente de Maria, escutamos a voz: fazei tudo o que Ele vos disser. É esta a missão da Igreja: apresentar Jesus ressuscitado, vivo, presente na Igreja. Aquele que morreu por nós, ressuscitou, está vivo, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Aquilo que para nós se tornara impossível, para Cristo se tornou possível por ação do Espírito Santo. Tudo o que para nós nos parece impossível, podemos aqui ver que em Cristo e no seu Espírito Santo se torna realidade. Por isso, Dom José Policarpo escolheu para esta terceira sessão do Congresso Internacional para a Nova Evangelização: Cristo vive. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Para marcar o final deste congresso, a Igreja de Lisboa contou com a presença de Maria, ela que é a Rainha das Missões, trouxe também à cidade de Lisboa a manifestação do corpo de Cristo. Foi ela quem mostrou na procissão que a Igreja é um corpo vivo, uma comunhão de irmãos que na mesma fé se reúne no seio de Maria. Hoje também, para terminar esta celebração, foi escolhido como símbolo o envio de duas famílias que partirão em missão para os Estados Unidos e para Luxemburgo para anunciarem Jesus Cristo. O Cardeal Patriarca, no final desta celebração, rezará sobre os dois casais para que a ação da Igreja se continue não só aqui, mas também em outros países. Porque a nova evangelização não será feita em países onde ainda não se ouviu falar de Cristo, mas nos velhos países cristãos, Europa, principalmente. Em séculos passados, muitos missionários partiram deste mosteiro, partiram de Belém para anunciar Cristo aos países africanos e alguns países asiáticos. E hoje daqui partirão também duas famílias para anunciar Cristo de novo aos países cristãos, aos países de tradição cristã. A nova evangelização dá-se aqui, onde parece acontecer um abandono da fé. E por isso o Papa João Paulo II, nos anos 80, convocou a Igreja para uma nova evangelização, para anunciar de novo, com novos métodos, com novo ardor, Jesus Cristo ressuscitado no meio dos homens. Ele que venceu a morte. Como é visível nas imagens, o número de pessoas que se quiseram associar a esta celebração excede todas as expectativas vindas
de vários pontos da Diocese quiseram também aqui participar nesta celebração que conta com a presença das relíquias de Santa Teresina do Menino Jesus e a imagem do santuário, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Estes dois símbolos, estas duas padroeiras deste congresso que convocaram para a missão paróquias, movimentos, institutos religiosos, sacerdotes vindos de vários pontos da Diocese de Lisboa. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Como encerramento, conclusión deste magno Congreso Internacional de Evangelización e diante destas reliquias desta gran misionaria Santa Teresina do Menino Jesús, como fruto práctico, uno dos frutos prácticos deste grande congreso, e o patriarca va a enviar a 3 familias do camiño neocatecumenal a terras de misión. Van a ir a Brasil, a Angola, a Luxemburgo, a Bairros Baixos de Nova York, en Newark. Son terras de misión. Son 3 familias de las 250 que, si Deus quiser, o Papa Bento XVI, el día 12 de enero del 2006, enviará a todo el mundo en esta nova evangelización. Por eso, hoy, estas 3 familias portuguesas van a ser enviadas por el señor patriarca. Una familia es la parroquia de Olivais Sul, Domingos y Cristina, con 4 meninos. Pueden ir saliendo para acá. Otra familia es de Callarís, Benfica, Paulo y Paula, con 3 meninos. Domingos y Cristina va a Luxemburgo, Paulo y Paula van a los Bairros Baixos de Nueva York, Newark. Otro casal, que es Luis y Sofía, ya están en Brasil. Por eso ahora no estarán aquí, porque ya están na súa misión en Brasil. Y también va un irmão, Armando Barbosa, engenheiro, ya viuvo, y quiere, os últimos anos da súa vida, quiere dedicarlos a esta nova evangelización en Angola. Entón, a estos irmãos, como fruto práctico, digo, deste grande Congreso Internacional de Evangelización, van a entregar as súas vidas a esta nova evangelización en el mundo inteiro. Então, o señor patriarca fará os envío.
Bendito sejais, Senhor, por teres olhado para a nossa diocese, elegendo os nossos irmãos para anunciar o vosso nome ao mundo. Damo-vos graças porque continuais a enviar operários para a vossa besse e porque por meio do Paulo e da Paula e dos seus filhos, do Domingos e da Cristina e seus filhos, por meio do Armando, quereis fazer chegar aos homens o anúncio da boa notícia, de que a morte foi vencida e de que a vida é possível, graças a Jesus Cristo. Damos-vos graças ainda pela obra que estáis a fazer nos nossos irmãos e que vem em ajuda da nossa fé. Concedei-nos contemplar como a levais a bom termo neles. O Senhor nos acompanha. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, pedimos-vos que envieis o vosso Espírito Santo sobre estes vossos servos, para que eles possam anunciar o vosso nome com verdade, se mantenham fiéis à Igreja e permaneçam sempre unidos a ela. Concedei-lhes o dom de anunciar com valentia o vosso Filho Jesus Cristo e de encontrar apoio e descanso na sua cruz. Pedimos-vos que os protejais e veleis por eles e que, sustentados pela força do vosso Santo Espírito, eles possam cumprir a missão que lhes confiastes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, podem sentar-vos um momento. Que, aliás, deveria ser muito mais longo do que vai ser. E peço as adiantadas desculpas pelas omissões, que, por mais que nós queiramos, são quase impossíveis de obviar. E ainda antes do que vos quero dizer, um aviso da parte do Sr. Padre Alberto Gomes. Devem sair todos pelaquela porta lateral, não pela porta do fundo, porque também terá de sair a imagem de Nossa Senhora de Fátima, para depois aparecer a muitos que não estão aqui dentro, estão lá fora. Portanto, no fim, vamos sair todos pela porta lateral. Dizia eu que é quase inevitável esquecermos alguém e às vezes esquecemos aqueles que nunca deveríamos ter esquecido. No nosso coração estão todos presentes. Em nome do Sr. Patriarca, eu queria agradecer a todos aqueles e aquelas instituições que foram extraordinariamente sensíveis à ideia do Congresso, da sua realização em Lisboa e que nos permitiram levá-lo a cabo com tanta felicidade como aconteceu. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer à Câmara Municipal de Lisboa, que desde a primeira hora foi inexcedível de generosidade, companhia e colaboração. Agradecemos em particular à Polícia Municipal e a várias equipas de serviço que permitiram, além do mais, as grandes movimentações de pessoas, como aconteceu ontem à tarde na nossa cidade. Também um agradecimento ao Ministério da Administração Interna e àqueles serviços que mais colaboraram connosco, também ao Governo Civil de Lisboa. E quero repetir aquele agradecimento específico que ontem dei a todos os que, mais de perto, concretamente aqui nos Jerónimos e na Casa Pia de Lisboa, nos proporcionaram um espaço e um excelente acolhimento. À senhora Diretora do Mosteiro dos Jerónimos, os nossos redobrados agradecimentos pela sua colaboração e boa vontade para resolver tantos problemas desde a primeira hora. O mesmo agradecimento à senhora Provedora da Casa Pia de Lisboa, que também foi de uma enorme generosidade no acolhimento que nos proporcionou. Ao senhor Prior dos Jerónimos, senhor Cônego José Manuel Ferreira,
O nosso agradecimento também porque dispôs tudo de tal maneira que quer a vida paroquial, quer este Congresso, pudessem prosseguir da melhor forma durante estes dias, nesta casa que é particularmente sua, e também na sua casa, na sua residência paroquial, pelo acolhimento que proporcionou à equipe internacional e aos senhores bispos que connosco estiveram durante esta semana. Agradecimento também ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima por nos ter cedido o seu bem mais precioso, a imagem da Capelinha das Aparições. E o nosso agradecimento ao Carmelo de Lisieux por nos terem cedido o que também tem de muito precioso, ou seja, as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, que na nossa Sé Patriarcal e agora aqui nos acompanharam e estimularam neste Congresso. Ainda a entidades civis, os nossos agradecimentos à Polícia de Segurança Pública, aos bombeiros, os nossos agradecimentos aos escuteiros e aos arautos do Evangelho, os nossos agradecimentos à Emergência Médica, à Proteção Civil, os nossos agradecimentos à RTP e à Rádio Renascença, que também foram incansáveis na cobertura que deram a tudo quanto aqui se passou. Nos remerciements aussi à l'équipe internationale et à toute sa présence et collaboration pendant ces jours. Et aussi aux missions internationales que pendant cette Dom Manuel Clemente agradece também a equipa. Programa patrocinado por Novo Seat Leon. E explica também que agradeceu a todos aqueles que colaboraram neste Congresso Internacional para a Nova Evangelização. E desde o seu primeiro momento foram incansáveis na colaboração. Em primeiro lugar, ao Sr. Cónigo Carlos Paes, auxiliar de Lisboa, é ao Diácono Carmona da comissão organizadora deste Congresso Internacional para a Nova Evangelização. Agradável de tudo quanto aqui se realizou. Com eles, a todos os que também colaboraram em várias equipas de serviço, ao Padre Peter Stilwell, que organizou os testemunhos e as conferências, ao Cónigo António Rego, pela sua cobertura multimediática, de que já tivemos, aliás, alguns frutos, ao Padre Jardim Gonçalves, ao Padre Edgar e a todos os que colaboraram com eles na equipa de Comunicação e Cultura, ao Cónigo Luís Manuel, ao Padre Alberto e ao Padre Luís Leal, que foram os cerimoniários constantes de tudo quanto aconteceu, e àqueles que mais diretamente colaboraram com eles na liturgia, aos maestros dos coros que sucederam, ao Padre Nuno Isidro, ao Padre Teodoro Sousa e ao Maestro José Eugênio, com aqueles que eles dirigiram no canto durante estes dias. E também na procissão, muito especialmente. O nosso agradecimento aos seminaristas da nossa Diocese, dos Olivais, de Caparide e Redemptoris Mater, em especial, que apoiaram não apenas na liturgia, mas em muitos outros serviços ao longo desta semana. Os nossos agradecimentos à equipa do voluntariado, e aqui nunca mais acabaria, nós apresentámos-los. Fez ontem 8 dias no acolhimento, mas uma referência especial ao Pedro Duarte Silva, ao Diácono Fernando Antunes, à Sofia Guedes e aqui um etc. imenso, porque tem que caber todos. À equipa dos ateliês e ao incansável Diácono Rui Mesquita, que organizou em Lisboa dezenas de ateliês todos os dias do Congresso, em variados locais da nossa cidade, o que provocou um esforço redobrado e muito bem conseguido. Os nossos agradecimentos à equipa do secretariado, à Raquel, há tantos meses, lá na Avenida de Berna, ao Diácono Alcino, à Vanessa, etc., etc. Os nossos agradecimentos à equipa das traduções e ao seu tão prestimoso trabalho. À Helena Amorim e a todos aqueles que com ela colaboraram e que já ontem também referi. O nosso agradecimento ao Cónigo Armando Duarte pelo seu trabalho de preparação neste Congresso, concretamente na edição das 1000 ações e por 2 vezes, testemunhando o interesse das paróquias e de outras comunidades cristãs da cidade nesta iniciativa. O nosso agradecimento também ao Roque da Cunha Ferreira e ao Henrique Mota pelo apoio que nos deram
na preparação financeira deste Congresso e aqui neste agradecimento e neste ponto também o nosso agradecimento à Maria João Avilés, o nosso agradecimento ao António Salial, à Rita e à Beatriz da equipa técnica que garantiram as melhores condições de visão e escuta durante estes dias, ao Padre Fernando Belo da equipa da Vigararia da Almada e por isso também membro da Comissão Central, e igualmente ao Padre Paulo Araújo e pelo seu incansável trabalho na preparação e execução das variadíssimas missões na cidade. O nosso agradecimento ao António Correia de Oliveira e aos Servitas de Fátima, que ontem foram fundamentais para o êxito daquela imensa procissão que continua nos nossos corações. O nosso agradecimento ao Alfredo Abreu, aos padres capuchinhos e aos que estiveram durante esta semana naquele belíssimo trabalho de divulgação bíblica na Praça da Figueira. Agora lembro-me destes, mas pela vida fora lembrar-me-ei de todos. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Chegamos ao fim desta celebração que marca o 33º domingo do tempo comum e também o encerramento da terceira sessão do Congresso Internacional para a Nova Evangelização. Presidiu esta celebração Dom José da Cruz Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa. Estiveram presentes os bispos auxiliares de Lisboa, alguns bispos de várias dioceses portuguesas. Esteve também presente o Presidente da Câmara de Lisboa e outras autoridades civis. A RTP despede-se desejando-lhe um bom domingo, também dizendo que a imagem de Nossa Senhora será retirada no final para o Santuário de Fátima. A equipa da RTP deseja-lhe um bom domingo.